e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que Deus ilumine nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar no coração, na memória e colocar em prática, porque é o ensinamento sempre muito oportuno e providencial para a nossa vida, amém? Aliás, toda leitura, Deus sempre quer trabalhar algo em nós, né? Por isso que em nossa igreja, e hoje o tema também fala de igreja, tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei a minha igreja, essa nossa igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ponto final, né? Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Ele não falou assim, ó, vou edificar as minhas igrejas, não, a minha igreja. Então tem uma que Jesus quis que fosse feita, fundada sobre ele, né? Sobre essa pedra que é Pedro, igreja católica, né? Então é importante a gente ter presente isso, essa eclesiologia, né? Mas o importante aqui é a gente perceber como Deus quer, o que Deus quer trabalhar em mim. O que Deus quer trabalhar em mim? Diga para aquela pessoa, Deus quer trabalhar algo tão fundamental hoje na tua vida, então presta atenção, né? Te prepara, Deus quer trabalhar e vai trabalhar, viu? Pelo menos para você entender. Se você deixar trabalhar, ótimo, é a graça de Deus. Se não deixar, paciência. Pelo menos você vai ouvir, vai entender, isso vai mexer no teu coração, né? E o que Deus está querendo trabalhar hoje? A primeira leitura do livro dos Números, é muito interessante a gente perceber que o Números, né, lá no Testamento, é um livro que vai falar dessa caminhada do povo de Israel, a caminhada, né? O povo de Israel que estava escravo no Egito, com libertação com Moisés, Mar Vermelho, Maná, né, Monte Sinai, mandamentos, bezerro de ouro, enfim, indo em direção à terra prometida. E aqui a gente de novo vê mais uma cena, que parece assim aquilo que a gente já viu. Povo reclamando, murmurando contra Deus e contra Moisés, enfim, lá atrás reclamaram do maná, né? Manhu, o que é isso, né? Estão enjoados dessa comida, enfim, era de graça, era a providência de Deus, enfim, né? E hoje estão reclamando do quê, né? Estão reclamando do quê? Lembra da história da irmã de Moisés, Maria, que foi cometida por lepra, ali ela foi curada, mas acabou falecendo, né? Com o tempo faleceu, e eles sepultam Maria. O que está por trás dessa leitura aqui, contextualizando? Que o povo já faz tempo que está caminhando para a terra prometida, né? São quantos anos que eles caminharam, que eu esqueci já, gente. Quantos anos que eles caminharam para a terra prometida? 40 anos, 40 anos. Ou seja, alguma geração estão indo embora, correto? Algumas gerações estão indo embora, estão vindo outra geração, e essa outra geração está reclamando. Essa outra, ao dizer aqui o texto que sepultaram Maria, né, aquela geração dela está indo embora. Aquela geração dela está indo embora, está vindo outra. Essa outra geração, indo para a terra prometida, está reclamando. Está murmurando agora, reclamando do quê? Água. Lá reclamaram de comida, agora água. Não pode plantar nada aqui, etc. Trouxesse-nos essa comunidade no deserto, para que morrêssemos nós e nossos animais. Não podemos plantar nada, falta água. Aqui reclamando. E aí Moisés, coitado de Moisés, ele está emocionalmente abalado, né? Moisés, né? Líder, sim ou não? É o grande líder. Arão também, o irmão dele, era líder, mas Moisés estava emocionalmente abalado, né? Tem horas, minha gente, que acontece isso com a gente, sim ou não? Tem hora que a gente também fica assim, né? Tenso, sobrecarregado. E quando a gente fica assim, por isso que o que Deus está querendo trabalhar conosco hoje? Tem momentos que a gente fica assim, na condução de uma empresa, na condução de uma igreja, na condução de uma família, na condução, ou seja, a gente também fica carregado. A gente se sobrecarrega com tantas atividades, com tanta coisa, com tanta reclamação, com tanta murmuração, que Moisés ficou isso. Moisés estava assim, né? Outro dia ele pediu para o Senhor, eu não aguento mais, me deixa morrer, né? Me deixa morrer, né? Então Moisés estava perdendo a paciência, e é isso, um grande líder que foi, né? Moisés estava também perdendo a paciência, e aí que está o grande problema, aí que está a grande tentação de Moisés. O problema está aqui em Moisés, o problema está aqui em Moisés, o problema de Moisés é o nosso problema hoje. Ou seja, o que Moisés, diante dessa realidade, dessa impaciência, dessa murmuração constante, o povo reclamando das coisas, e Deus falou assim, Moisés, né, eu sou fiel, eu vou manter a minha fidelidade. Então faz o seguinte, ó, e aí que está, preste atenção, é um detalhe, preste atenção, um detalhe que vocês vão ver como é que estava Moisés. Deus falou assim para Moisés, Moisés, fala a essa rocha
na tua fala, essa rocha vai jorrar água para esse povo. O que Deus falou para ele? O que Deus falou para ele? Fala com a rocha, ordena. O que Moisés fez? O que Moisés fez? Ele estava com bastão, estava com o seu cajado, o que ele fez? Pá! Foi isso que Deus pediu para ele? Percebe os detalhes, de como os detalhes são importantes? Como os detalhes são importantes? E às vezes você, num momento de tensão, num momento de angústia, num momento de raiva, num momento de desconcerto, a gente quer fazer as coisas por nossa própria conta. E a gente deixa de desobedecer a Deus. Foi isso que Deus pediu para Moisés? Não. Fala, ordena essa rocha. O que Moisés fez? Pegou o bastão e pá! E veio água. Deus é fiel. Deus fez sair água? Fez sair água. Mas o que Deus disse assim? O que Deus disse assim para... Deus falou, toma a tua vara e reúne o povo. Enfim, quando fizer sair da... Depois disse Moisés, reunir... poderemos a casa fazer... Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não acreditaste em mim. O que Deus havia dito para Moisés? Fala. Não acreditaste em mim, você tocou, não pedi isso. Então, minha gente, a primeira lição que a gente pode aprender hoje aqui para a nossa vida. Não basta, o Pai Nosso a gente reza, seja feita a vossa vontade. Então não basta fazer o que Deus pede. Conclusão de vocês. Eu digo a primeira parte, não basta fazer o que Deus pede. Temos que fazer do jeito que Ele pede. Do jeito que Ele pede. Não basta fazer o que Deus pede. Fazer o que Deus pede é obrigação, mas do jeito que Ele pede. Ele falou assim, Moisés, fala. Não pediu para dar uma porrada ali, né? Uma martelada, bastonada, né? Uma cajazada, né? Na pedra. Então, às vezes, o que acontece conosco, minha gente? Nos momentos que a gente passa pela vida de tensão, de sofrimento, de raiva, enfim, às vezes a nossa consciência, nós queremos fazer do nosso jeito. E é muito perigoso tentar fazer do nosso jeito nesses momentos. Moisés estava esgotado emocionalmente. A gente passa por situações. E nesses momentos a gente tende a fazer do nosso jeito. Tomar as nossas decisões. E não é assim. Não podemos perder o foco da obediência a Deus. Precisamos seguir o roteiro. Deus foi fiel. Jorrou água. Deu de beber. Deus é fiel. Mas as consequências. Moisés era ou não era o líder religioso? Sim ou não? Mas vacilou. Foi desobediente. E teve consequência. Se para Moisés, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se para Moisés teve consequência da sua atitude, se para Moisés, nós estamos longe de ser um pequeno Moisésinho. Se para Moisés teve consequência, imagine para nós. E qual foi a consequência de Moisés? Qual foi o castigo de Moisés? Você não vai entrar na terra prometida, por causa da desobediência. Ou seja, não se brinca com Deus, minha gente. Ele é Pai, é amoroso, é misericordioso, é tudo que os adjetivos maravilhosos e teológicos que a gente pode colocar nele, e é isso e muito mais. Mas não brinquemos com Deus. Não brinquemos com Deus. O brasileiro é muito assim, do jeitinho brasileiro, né? O brasileiro tem muito disso, do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não funciona com Deus. O jeitinho brasileiro não funciona com Deus. Então, diante dos momentos emocionais conturbados que a gente passa, permanecemos firmes na obediência, porque a desobediência tem consequência. E olha a consequência que a gente vai ver no Evangelho de hoje. Se na primeira leitura a história de Moisés teve essa consequência da desobediência, e Deus chamou a atenção de Moisés, olha o que vai acontecer com Jesus, com os discípulos. Estão lá em Cesareia de Filipe, no norte de Israel, território pagão, tão longe de Jerusalém, tão longe. Estão no território pagão, Cesareia de Filipe. Né? Aí de repente Jesus pergunta, o que as pessoas dizem a meu respeito? Aquilo que a gente já sabe. Elias, né, Jeremias, uns profetas, João Batista, uns profetas. E para vocês? Olha que interessante, que de tempos em tempos a nossa igreja é tão sábia, é tão mãe, que de tempos em tempos ela volta com esse evangelho. E para vocês, pergunta Jesus, quem que eu sou para vocês? Ou seja, sempre temos que em nossa caminhada de fé,
perguntar assim: quem é Jesus para mim hoje? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Como é que está sendo Jesus? Que experiência, que profundidade, que comunhão, que intimidade, que relacionamento eu tenho com Jesus hoje? De tudo aquilo que eu já ouvi, que eu já refleti, que eu já li. E aí Jesus pergunta, e Pedro toma a dianteira, sabemos as consequências: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nossa, Jesus ficou tão admirado e contente com a resposta de Pedro. Ficou tão contente. Pedro, filho de João, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus ficou feliz pela resposta de Pedro. Aí vem a promessa. Pela resposta, pela fidelidade vem a promessa. Por isso que eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves. Tudo que você ligar aqui será ligado lá. Desligou aqui, confessou aqui, pediu perdão aqui, será perdoado lá. Não pediu perdão, não se arrependeu aqui, está amarrado lá ainda, Eu te darei as chaves, E aí sim, olha o que vem depois. Então Jesus falou para Pedro: tu és pedra, rocha firme, tu és pedra. Feliz aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Tu és essa pedra, Pedro. E olha o que vem depois. Jesus, já que vocês sabem que agora eu não sou mais um curandeiro, um milagreiro por aí, eu sou um Messias, eu preciso revelar algo para vocês. Eu preciso revelar. Eu estou indo para Jerusalém, nós vamos para lá. Lá vão me prender, vão me maltratar, vão me torturar, vão me crucificar. Lá eu vou morrer, mas fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí o mesmo Pedro que foi elogiado: tu és Pedro, não te digo que não foi um ser humano, foi meu Pai que está no céu, Pedro, Ele te revelou isso, tu és o cara. O próprio Pedro chamou Jesus à parte: Senhor, não assusta a galera. Não assusta a galera, Senhor, estão preocupados, olha a carinha deles, olha o cara de assustado. Para de falar essas coisas. O que Pedro estava querendo dizer para Jesus? Que crucificação, que nada, que morte, que nada, que cruz, que nada. Vamos evitar isso. Se pudermos evitar, vamos evitar. Aí o que Jesus falou? É verdade, Pedro, repensei, melhor que não, Vamos ficar por aqui? Vamos voltar para Galileia, vamos pescar lá, fazer peixe frito, Não. O que Jesus falou assim? Afasta-te de mim, Satanás. É o mesmo que dizendo assim, te coloca atrás de mim. Pedro, te coloca atrás de mim. É assim que você pensa? Tu és para mim pedra de não seja para mim pedra de tropeço. O mesmo Pedro que foi chamado de pedra, sobre essa pedra edificarei, o mesmo Pedro foi chamado de pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Coloca-te atrás de mim. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa essas coisas de Deus. Pedro era ou não era um líder nato? Sim ou não? Era. Pessoa importante, escolhida por Jesus a dedo para liderar. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi em Roma que Pedro deu a vida por Jesus, Ou seja, os próprios líderes passam por esses momentos. E para purificar a alma de Pedro, Jesus o repreendeu. Jesus o repreendeu para que voltasse à obediência. Para que voltasse à obediência, que não perdesse o foco. Para não perder o foco da sua caminhada, da sua vida. Talvez seja isso que Jesus está querendo dizer hoje para cada um de nós. Volte à obediência. Para de tomar decisões por conta própria. Para de achar que você tem fé, um homem religioso, uma mulher religiosa, que você já pode tomar decisões por conta própria, decidir por conta própria, dizer o que é ou não é pecado. Não é o ser humano que define o que é o pecado. Não é o ser humano que define o que é o pecado. O pecado é Deus que disse isso. É e não é. Então, voltemos à obediência. Voltemos à obediência. E cuidado nos momentos de tensão, nos momentos difíceis pelos quais você passa. Cuidado para não querer evitar a cruz, ou cuidado para querer tomar as decisões por conta própria. Tomar as decisões por conta pode te levar para caminhos, que apesar de ser uma pessoa de fé, pode se desviar e pode sofrer as consequências. Amém?